Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos aí a mais um Despertar Consciente. Toda terça e quinta às 13 horas estou aqui ao vivo com vocês batendo um papo. Essa semana começamos aí uma maratona sobre o controle. Então bastante conteúdos aqui voltados para o tema, quais são as implicâncias, conceitos básicos, como que impacta na nossa vida hoje na visão da HQI. Então tem muito conteúdo aí para vocês sobre o tema controle. Aproveitando, já fazendo também um convite, semana que vem o Despertar Consciente vai estar numa semana bem especial. Então, Despertar Consciente na semana que vem, terça e quinta. Na terça-feira eu vou estar com a presença aqui do meu querido amigo Mário Jorge, do My Big Toy, representante aqui do Tom Campbell no Brasil, divulgando um trabalho maravilhoso do Tom Campbell. E vou ter o prazer de estar com o Mário Jorge aqui às 13 horas na terça-feira, falando também sobre controle. Então vamos falar um pouquinho aí na visão do nosso trabalho, como que pode impactar, né? No nosso trabalho eu falo tanto no meu trabalho aqui e no trabalho dele, divulgando as ideias do Tom e as ideias também do Mário Jorge, que contribui demais, uma figura sensacional. Então fica aí o convite para vocês na terça-feira às 13 horas. Vamos dar sequência ao trabalho aí do controle. Eu vou estar com o Mário Jorge às 13 horas. Na quinta-feira, também uma presença aqui da minha querida amiga Eliane Xavier, faz também um trabalho maravilhoso sobre a física quântica, a espiritualidade, trazendo esse conteúdo num arroz com feijão para vocês. Então ela tem esse trabalho maravilhoso e eu vou ter o prazer de estar com ela também na quinta-feira falando sobre controle. Então vai ter controle por todos os ângulos aqui para vocês poderem trabalhar. Tá? Agora a live de quinta-feira vai ser às 12 horas, tá? Então o Despertar Consciente é sempre às 13, mas para ajustar o horário aqui com a Eliane, nós colocamos então às 12 horas na quinta, tá? Os outros dias todos voltamos nosso horário normal às 13 horas. Então anota na agenda aí, ó. Na terça-feira às 13 horas com o Mário Jorge e na quinta-feira ao meio-dia com a Eliane Xavier, tá? E no dia 1º, terça-feira também, eu vou dar início às aulas gratuitas da nossa jornada Combate ao Controle, onde você vai ter acesso a um conteúdo ali mais aprofundado ainda também, que vai ficar disponível para vocês a primeira aula a partir do dia 1º. Tá? Então tem muito material para vocês aí sobre controle. Quem está buscando trabalhar esse tema e buscar melhorar na vida prática e dentro desse tema, não vai faltar conteúdo para vocês, ok? Bom, pessoal, não sei se está dando um barulhinho, ainda continuo em reforma aqui no andar de cima, então se der algum barulhinho, vocês me sinalizam, por favor, se estiver atrapalhando, que eu vou verificando aqui para poder não atrapalhar a qualidade da aula para vocês. Não pedi o profissional para poder parar também, para não atrapalhar o serviço dele, como nas outras lives também, que coincidiu aqui dele está mexendo. Não atrapalhou, então eu também não atrapalhei ele. Agora, se estiver atrapalhando a gravação, o áudio aí, vocês me sinalizam que eu vou buscando me organizar nos próximos, se for conciliando os horários, ok? Bom, pessoal que já estiver por aí, por gentileza, como é que está aí o áudio, imagem, está ok? Tá? Vamos que vamos então falar aí sobre o controle na visão da HQI. Bom, então quem já está acompanhando meu trabalho aqui, deixa eu ver quem mandou um boa tarde aqui. Olá, Alessandra, tudo jóia? Seja bem-vinda. Deixando um boa tarde aqui. Muito bem-vindo ao nosso Despertar Consciente de hoje. Deixar um abraço carinhoso aqui também para quem estiver assistindo a gravação, né? Que aí não deu para me ler o nome aqui que passou aqui ao vivo. Se chegou alguém ao vivo aqui também e subiu rapidinho e eu não vi o nome, já fica registrado aqui meu abraço carinhoso para todos vocês. Bom, então vamos lá falar sobre controle na visão da HQI. Bom, acredito que a maioria que está aqui já conhece meu trabalho, mas caso alguém caiu de paraquedas nessa live aqui, então vamos falar um pouquinho sobre a HQI para que ninguém fique perdido e consiga acompanhar, né? Tá, controle, mas na visão da HQI, o que é isso? Bom, a HQI é a metodologia no qual eu trabalho para poder trabalhar tanto as minhas questões pessoais como também para conduzir os meus alunos e clientes. Então a HQI é uma metodologia de autocura consciente que permite a pessoa fazer um ajuste de consciência, eliminando na consciência, na raiz, a causa dos problemas que vivencia na realidade física material.
Então ela pode ser aplicada a qualquer mudança de realidade, seja um problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema de saúde, vício, compulsão ou comportamento. E o controle passa por tudo isso, né? Quem já está acompanhando meu trabalho aqui, quem chegou agora, deixo de dica para acompanhar as gravações anteriores e acompanhar as próximas, que estou destrinchando o controle por vários ângulos, e hoje resolvi trazer para vocês na visão da HQI. Então, o controle na visão da HQI nós dividimos em 3 movimentos, tá? É onde a pessoa está tentando controlar, perdendo o controle ou se sentindo controlada. E a HQI, além de ser uma técnica, uma metodologia simples, direta e objetiva, que permite você fazer, sempre uso a analogia do telefone, né? Fazer um backup na sua consciência, um aparelho telefônico, se você acumula, nessa analogia, se você acumula arquivos nesse telefone, a longo prazo ele tende a apresentar um defeito, você precisa formatá-lo, eliminar aquilo que não serve mais para que ele processe com melhor qualidade. A nossa consciência, da mesma forma, nós processamos e armazenamos informações desde o início da nossa experiência, da nossa existência. E a longo prazo, essas informações, quando estão em uso, elas aumentam a sua complexibilidade. Agora, se essas informações estão apenas sobrecarregando o seu sistema, quando caem em dilemas, né, assunto que eu já explorei em outros Despertar Consciente, que fica a dica aqui para quem quiser aprofundar um pouquinho nessa parte dos bastidores aí, de como opera o nosso inconsciente, como que influencia na nossa realidade prática. Então essas informações a longo prazo, elas tendem a apresentar consequências na nossa realidade física. E a HQI vem como ferramenta para fazer esse ajuste de consciência, eliminando, fazendo esse backup, entre aspas, para que você consiga mudar a sua realidade. Da mesma forma que o acúmulo gera desequilíbrio, nós buscamos restaurar o equilíbrio através do processo da eliminação dessas informações. E onde que entra o controle aqui? A HQI, além de... A Alessandra está perguntando, seria como fazer uma hipnose? Boa pergunta, Alessandra. Bom, diferente da hipnose, o processo com a HQI ele é totalmente consciente, ou seja, o praticante da HQI, né, ou o aluno ou o cliente, ele está consciente o tempo inteiro de como que ele vai eliminar essas informações. Então, como que nós praticamos na nossa realidade prática? Existe uma pesquisa também na HQI, além de ser uma ferramenta simples, direta e objetiva, que permite, com certa precisão, sabermos que tipo de trauma que gerou o desequilíbrio que a pessoa está vivenciando. Tá? Então, se ela tem, por exemplo, uma doença, um vício, uma compulsão, um comportamento, nós conseguimos saber que tipo de trauma está relacionado com essa realidade. Então, por isso que os nossos alunos têm resultado relativamente rápido, porque de acordo com a queixa que o aluno traz, nós conseguimos saber que tipo de trauma que gerou esse desequilíbrio. Por isso que é um processo totalmente consciente. Então, se a pessoa traz uma queixa, por exemplo, de uma dor de estômago, nós conseguimos saber que tipo de trauma que gerou informações mentais e emocionais que ficaram em desequilíbrio na consciência dela e, como consequência, gerou essa dor no estômago. Então, nós, ao utilizar a prática HQI totalmente consciente durante o processo, eliminamos as informações vindas desse trauma, independente de quem estava certo, quem estava errado. Uma definição de trauma na nossa linguagem também, até para ajustar a linguagem, porque normalmente as pessoas associam trauma com o fato de maior expressão. Por exemplo, uma separação, um divórcio, uma falência, uma briga, uma morte, um acidente de carro, uma violência. Normalmente ela associa esses fatos com trauma. Na nossa visão, trauma é qualquer fato que tenha gerado padrões emocionais e mentais negativos. Por isso que nós brincamos, não existe nem trauminha nem traumão. Medo é medo, independente se é de uma onça ou de uma barata. Então, na nossa visão, o que desequilibra não é a intensidade de um sentimento, e sim o acúmulo deles. Por isso que é importante trabalhar também as situações corriqueiras do dia a dia, porque você está muito mais exposto a situações corriqueiras no dia a dia que desequilibram do que situações de maior expressão. Não é todo dia que bate um carro, não é todo dia que tem uma falência, não é todo dia que tem um divórcio, uma separação, mas é todo dia que está com raiva do filho que fez pirraça, todo dia que está preocupado para chegar na hora no trabalho, ansioso com o último capítulo da novela, preocupado com a conta, insatisfeito com algo no corpo, com a imagem. Então, ou seja,
a longo prazo esses sentimentos tendem a gerar desequilíbrio. Então é onde que nós direcionamos então a ferramenta e vamos eliminar as informações que geraram esse desequilíbrio. E o trabalho livre de julgamentos. Quando vamos trabalhar a história, a gente não vai fazer juízo de quem está certo, quem está errado, se teve a melhor ou a pior das intenções. Nós vamos pegar os sentimentos e os padrões mentais e emocionais que foram gerados desse fato, estão gerando desequilíbrio, aplicar a técnica e eliminamos essas informações. Então, qual que é a diferença da HQI para a hipnose? A hipnose é um trabalho feito inconsciente, né? Muitas das vezes depende de um hipnoterapeuta para fazer a hipnose. Tem também como a pessoa fazer uma auto-hipnose. E a diferença também é que na hipnose você está ressignificando as informações que você está trabalhando. A HQI, o diferencial dela é que ela traz a proposta de você eliminar as informações, tá? Isso não quer dizer que uma é melhor nem pior que a outra, tá? Só trazendo a diferença entre elas para você saber qual que é a diferença em trabalhá-las. Então, qual que é a diferença em ressignificar e eliminar? Por exemplo, vamos supor que a pessoa está trabalhando um medo de um animal, por exemplo. Então, na hipnose, ela vai ressignificar esse medo, vai, né, dar uma outra observação para esse medo, ver como que ele pode potencializar, pode fazer alguma ancoragem, pode usar as técnicas da PNL também para poder fazer esse ajuste. Então, é uma ressignificação. Agora vai existir duas informações em relação a este evento. Com a HQI, qual que é a proposta? Nós vamos eliminar esse medo e buscar também identificar a origem desse medo. Como que ele pode estar sendo projetado nesse animal? Talvez é um medo do pai lá na infância, ou talvez uma experiência negativa que ela teve com esse animal e que gerou medos. Então nós vamos entender a origem desse medo e utilizar a HQI para eliminar o medo em relação a esse fato. Então vai ficar existindo apenas as experiências, sem o envolvimento mental e emocional em relação ao fato. Então, só trazendo um pouquinho a diferença aqui com a pergunta que a Alessandra fez. E com base nesse estudo, né, por isso que eu trouxe o tema hoje, um pouco do raciocínio da HQI aplicado. Lembra que eu falei então que existe um estudo onde aponta que tipo de trauma tem relação com, no caso das doenças, vícios, compulsões. No caso da HQI, no caso das doenças e somatizações, esse raciocínio é dividido de acordo com a parte do corpo que foi afetada. Então, de acordo com a parte do corpo que a doença afetou, nós conseguimos saber que tipo de trauma tem relação. E no caso, os traumas de controle, nessa pesquisa desenvolvida pelo criador da metodologia, o que ele demonstrou? Ele demonstrou que os traumas de controle tendem a desequilibrar o sistema nervoso e os 5 sentidos. Então, isso é interessante porque nós conseguimos saber com certa precisão que tipo de trauma está relacionado e aonde que esse controle influencia. Então, se a pessoa traz uma queixa, por exemplo, de qualquer queixa que tenha dor, a primeira fonte de pesquisa que nós vamos fazer num atendimento ou ensinar os nossos alunos durante a sua prática, né, quando ele for praticar em casa, no caso o aluno que passou pelo curso, é pesquisar os traumas de controle. Por quê? A dor, nós só sentimos a dor por causa das nossas terminações nervosas. Então, se tem dor, tem controle envolvido. Então, a primeira fonte de pesquisar é o quê? Que tipo de situação no meu dia a dia que eu estou tentando controlar, perdendo o controle ou me sentindo controlado. E aí, dependendo de onde que essa dor vai manifestar, nós conseguimos aprofundar um pouco mais ainda o raciocínio para verificar que tipo de trauma, onde nós vamos afunilando. Então, o aluno que passa pelo curso, ele aprende todo esse raciocínio completo e consegue ter uma análise mais ampla e direto ao ponto quando vai trabalhar uma queixa em específico. E eu decidi trazer para vocês aqui hoje, né, como que o controle afeta como consequência na realidade prática com base no nosso trabalho, para quem já é meu aluno cliente, para poder já agregar os outros estudos, e para quem não conhece, para entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, como que funciona, e você pode integrar a HQI a qualquer outro tipo de trabalho que você já tenha feito, outra técnica, outra linha, porque o trabalho com HQI não contradiz nenhuma crença, religião ou técnica que pratique.
A Alessandra perguntou aqui sobre a hipnose, ela pode ser integrada também com a hipnose, pode ser integrada com qualquer outro trabalho terapêutico, com a sua religião, com a sua espiritualidade, com a sua crença. Então a HQI ela pode ser integrada a todos esses trabalhos. E em paralelo ao trabalho da HQI, eu busco trazer sempre conteúdos aqui, por isso Despertar Consciente, buscando entender como opera os bastidores do nosso inconsciente, o que está por trás da natureza das nossas escolhas. Então, eu achei interessante trazer um pouco da visão da HQI aqui, junto com esse trabalho que eu venho desenvolvendo em paralelo também, para que vocês tenham um leque maior de possibilidades e compreender as questões que vocês estão desejando melhorar, potencializar ou transformar na vida de vocês, né? Então esse aqui é o recadinho de hoje no nosso Despertar Consciente, né? Então, reforçando os convites, terça-feira vou estar com meu querido amigo Mário Jorge aqui também falando de controle na terça-feira às 13 horas e na quinta-feira vou estar com a Eliane Xavier ao meio-dia também falando sobre controle no nosso encontro. E no dia 1º começa a nossa jornada Combate ao Controle com mais aulas gratuitas, onde você vai receber o acesso a essas aulas que vão ficar disponíveis para vocês a partir do dia 1º. Quem quiser se inscrever, as inscrições são gratuitas e eu estou deixando o link na bio do meu Instagram ou nas postagens dos meus stories. E se você está gostando também do tema sobre controle, essa semana inteira eu estou deixando muito conteúdo curto também, algumas reflexões, algumas dicas também sobre controle para poder atender todos os públicos. Tem gente que gosta de uma live maior, que tem uma interação, um bate-papo maior, que também é o nosso espaço para vocês fazerem perguntas, tirar dúvidas, e interagir comigo. E também conteúdos curtos para quem está na correria do dia a dia. Então tem muito material para vocês aí no decorrer dessa semana sobre controle, ok? Se vocês gostaram aí desse encontro, deixa aquele joinha, deixa aquele ok, deixa a sua pergunta também, que pode ser material para que eu traga conteúdo para vocês aqui no meu Instagram, ou de repente, dependendo da pergunta, pode virar um assunto, um tema do próximo Despertar Consciente. Então esse espaço aqui é para vocês, tá? E sem contar que quando vocês deixam também o seu joinha, a sua interação, isso ajuda na divulgação do trabalho. Então gratidão a todos aí que prestigiam o trabalho, tá? Beijo para vocês, vamos trabalhar os controles aí essa semana e nos vemos aí na terça-feira. Até lá!